Este podcast é um oferecimento Nutriceller Soluções Nutricionais, sempre inovando, de acordo com as necessidades dos agricultores. Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá! Como vai, pessoal? Tudo bem? Aqui é o Valdir Franzini, apresentador do podcast Academia do Agro. E hoje nós vamos abordar um tema de importância sobremaneira, principalmente no setor pecuário. Como todos sabem, apesar dos números expressivos que refletem a importância econômica das atividades do nosso agronegócio e, por consequência, para a economia do país como um todo, a pecuária ainda enfrenta desafios que prejudicam a produtividade, impedindo que ela cresça ainda mais. A produtividade tem sido o grande desafio da pecuária de corte e de leite, produção animal de forma geral, atividades que movimentam juntas mais de 25 a 28 bilhões por ano, somente dentro das fazendas. E se esses valores que a gente está utilizando podem até ser triplicados se considerarmos os segmentos ligados à indústria e à comercialização de carnes e lácteos. E a questão sanitária é um dos mais importantes pontos de atenção e um dos casos mais relevantes é a incidência de parasitas nos bovinos. As parasitoses causam severos prejuízos à pecuária, muitos deles bem conhecidos dos produtores, como a redução do ganho de peso dos animais, o emagrecimento progressivo, e os quais promovem perda de desempenho e de eficiência reprodutiva. Combatendo os parasitos, há incremento na lucratividade dos sistemas de produção. Quando as verminoses estão associadas à presença de carrapatos e de mosca dos chifres, aí as perdas são ainda muito mais severas. O produtor acaba não alcançando os resultados produtivos, aqueles esperados, lógico, com o seu rebanho, mesmo realizando pesados investimentos em genética e nutrição. Para explorarmos e melhor entendermos esses impactos das verminoses, convidamos Guilherme Moura, médico veterinário, doutor em ciência animal pela Universidade Federal de Minas Gerais e gerente de serviços técnicos da Vetoquinol, Saúde Animal, que nos dará formas de melhor contribuirmos para a evolução da produção animal no Brasil. E aí, Guilherme, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Valdir, tudo bem? Bom dia para todo mundo que está nos escutando, né? É um prazer estar aqui, trazer um pouquinho de informação, né? Para esse setor tão importante que é o agro, né? Então a gente tenta trazer um pouco de conhecimento e um pouco a tentar ajudar aí o que alavanca nosso país, né? Que bom, que bom. Guilherme, fique à vontade, muito bem-vindo. Aqui estamos numa sala bem confortável, onde com certeza tem muitos ouvintes ansiosos por boas informações e tenho certeza que iremos contribuir com eles. Guilherme, vamos começar. Onde você começou? Conta um pouquinho da sua história. Então vamos lá. Eu sou de Minas, né? Eu sou mineiro e formei aqui na UFMG em 2004. Né? Então estamos aí com quase 18 anos de veterinária, né? E minha paixão sempre foi animais, sempre foi bovino, principalmente, né? Durante a infância eu ia com meu pai para a fazenda, ajudava lá, gostava muito de tirar leite e tal. E com o tempo na faculdade fui para a área de gado de corte e depois fui trabalhei aí durante 9 anos com gado de leite, com gado de corte, principalmente na área de gestão, na área de reprodução, né? E trabalhei bastante isso. Formei em 2004, fui embora para os Estados Unidos, trabalhei numa fazenda nos Estados Unidos por 1 ano, voltei, fiz meu mestrado em zootecnia na UFV, lá em Viçosa, e depois voltei para casa, voltei para a UFMG, né, onde eu falo que é minha casa, é a casa de quem está lá se sente muito bem, né, e fiz meu doutorado em ciência animal com o professor Vicente do Vale, e depois, até 2014 eu ingressei na Vetoquinol, né, para lançar um produto para doença respiratória
e mastites, né, em bovino, e estou lá até hoje. Então tem aí 8 anos, indo 8 anos e meio de casa como gerente técnico aí da Vetoquinol. Bacana, Guilherme, bacana. Cara, e aí? Quais são os principais parasitas gastrointestinais que acometem os ruminantes? Qual é a proporção de prejuízo por eles provocados no Brasil? Tá, Valdir, quando a gente fala em vermes, né, principalmente, hoje nós temos uma classe que são os nematóides, né, principalmente os estrondiloides, que são os que trazem mais prejuízo, são os mais comuns, são aqueles que realmente vão trazer um prejuízo, prejuízos zootécnicos, né, na produção e tal. E hoje, assim, o prejuízo que ele leva ao animal, né, nós estamos falando em torno de 7 bilhões de dólares, né, em torno aí de 30 bilhões de reais. E é um prejuízo que muitas vezes o produtor não enxerga, né? Ele enxerga o prejuízo do carrapato, ele enxerga o prejuízo da mosca do chifre, do berne, da bicheira. E vamos falar assim, se você juntar carrapato, mosca do chifre, berne, bicheira, esse prejuízo vai ser menor do que o prejuízo do verme. E é uma coisa que a gente não enxerga, né? A gente precisa de exames complementares e muitas vezes nós estamos perdendo dinheiro sem ver essa questão do mal que esse parasita está fazendo para o meu rebanho. Podcast Academia do Agro. O Guilherme, bacana. Inclusive, isso vem alinhado a uma outra pergunta que eu queria te fazer, que a gente, logicamente, tem os parasitas externos e temos os internos, como você bem citou agora aí. Temos os visíveis e os invisíveis, vamos chamar assim. Agora, comparado com esses parasitas externos, pegando aí os gastrointestinais e comparados com os externos, como você citou, carrapato, mosca do chifre, berne, bicheira, mosca dos estábulos, etc., todos são alvos relevantes para efetivo controle, ok. Porém, quais são os mais deletérios e prejudiciais? Bem, hoje, quando a gente pensa no verme, né, o que ele vai causar? Todo parasita, o nome parasita, né, ele está ligado a uma coisa que ele toma do animal e não dá nada, né? Então, assim, é um indivíduo que está aproveitando daquele animal. Por exemplo, um carrapato, uma mosca do chifre, ele está sugando o sangue desse animal e vai trazer aí, às vezes até transportar alguma doença, como uma babese, uma anaplasma, né, para esse animal. Vetores, né? São vetores também de outras doenças. Quando a gente fala, e outro ponto, no caso da mosca, a quantidade de sangue que a mosca do chifre ela suga do animal não vai causar uma anemia. Mas a irritabilidade que ela causa nesse animal, esse animal para de comer, esse animal ele está muito preocupado em tirar essa mosca de cima do couro dele e tal, aí sim você vai ter prejuízo. Quando a gente fala em vermes, né, vermes nós temos, vamos falar assim, dentro dos nematóides, ali dentro dos estrongiloides, nós vamos ter N espécies ali, né? E nessas espécies nós temos espécies hematófagas, né, que vão se alimentar do sangue, outras não, que vão alimentar do alimento que está ali no intestino, no rumen, no pulmão e tal. E aí nós temos alguns prejuízos. O pulmão é o seguinte, aqueles vermes pulmonares a gente tem que eliminar por quê? Quando a gente pensa no animal, o grande combustível do animal é o oxigênio. Tudo no organismo, no metabolismo do animal, ele precisa de oxigênio. Se eu tenho alguma coisa que prejudique essa troca gasosa, esse animal ele já vai perder produtividade, porque ele não vai ter o principal combustível dele, né? E quando o segundo principal combustível para o animal é a alimentação. E aí, se eu tenho vermes no intestino ou no rumen, o que acontece? O verme normalmente ele se aloja nas vilosidades e nas papilas do trato gastrointestinal. Então, seria nas papilas do rumen ou nas vilosidades do intestino.
E como é que é? A gente vai pensar, né? Nós temos um intestino cheio de voltinha. Se o verme está ali, ele diminui o tamanho dessa volta. Então, o que acontece? Ele diminui, vamos falar assim, de um jeito bem simples, ele diminui o tamanho do intestino. O percurso. Ele diminui a área que o alimento ia entrar em contato e ser absorvido pelo organismo do animal. Então, eu diminuo a área para absorção. Se eu diminuo a área de absorção de nutrientes, eu diminuo vamos falar assim, o aproveitamento dessa dieta. Então, eu acabo tendo prejuízos em peso, em produção de leite, em reprodução, porque isso gera um estresse, né? Vamos falar, eu estou dando a melhor ração, a melhor silagem para o meu gado. Só que ele não consegue absorver isso. Não adianta nada, ele está indo tudo, está passando direto. Então o verme ele acaba trazendo esse prejuízo, né? E a gente pensa em outra situação. Ele também pode, dependendo da infestação, ele pode trazer algumas doenças. Por exemplo, nós temos o Hemoncus, que é um verme hematófago. Uma alta infestação de Hemoncus vai causar uma anemia no animal, porque ele é hematófago, ele está chupando o sangue do animal ali e ele vai causar isso. Isso é muito comum, para você ter uma ideia, em pequenos ruminantes, caprinos e ovinos, né? É bem comum você ter casos até de morte de animal por anemia devido à alta infestação de Hemoncus. Outro ponto são aquelas papeiras, né, que o animal dá. Porque como a gente tem baixa absorção de nutrientes, né, então acaba o animal tendo algumas deficiências, tendo um extravasamento de líquido também e acaba criando ali uma papeira, a barbela fica inchada, um edema de barbela, né? Isso aí são algumas características bem comuns em verminoses, né? Então são esses aí os grandes prejuízos. E assim, se o animal não alimenta bem, ele não cicla, cai reprodução, se ele não alimenta bem, ele não consegue manter uma gestação beleza, né, para vir a termo. Então a gente acaba tendo prejuízos também indiretos, né? Guilherme, você citou, inclusive, na sua experiência, você também se aprofundou em gestão, né, de negócios e tal. Nesse ponto, o que o produtor rural hoje precisa saber? Obviamente é sempre bom consultar o técnico, ter um técnico de sua confiança, obviamente, mas o que ele precisa saber sobre as tecnologias e manejos que estão por trás para que o seu rebanho possa atingir sempre o seu máximo potencial zootécnico? Pois é. Então, assim, o que é muito importante? A gente hoje uma fazenda, né? Ela não é mais uma criação de animais, ela é uma empresa, né? E como toda empresa, para ter sucesso, eu tenho que saber fazer manutenção de máquina, eu tenho que saber o que está acontecendo ali dentro. Então é muito importante você sempre estar monitorando, né, essa propriedade, os animais, né? Então, assim, é importante qualquer evento que aconteça com os animais eu estar anotando, eu ter uma farmácia dentro da minha propriedade com os principais medicamentos ali, entre antibióticos, anti-inflamatórios, estimulantes, vermífugos, né, purons para controle de ecto e endo, para eu saber o que se acontecer qualquer situação emergencial, eu tenha como fazer aquele primeiro tratamento, né, eu combater. Outro ponto importante, criar um calendário sanitário muito bem desenhado junto ao técnico, a Vetoquinol. Nós temos os técnicos do campo que ajudam nessa formulação desse calendário sanitário, onde que a gente aborda as principais doenças, um controle de ecto e endoparasitas, vacinas, né, e reprodução. Isso é fundamental, está muito bem desenhado. A gente sempre fala que o importante é a gente sempre começar o ano estruturando o que vai acontecer no ano, o que vai acontecer durante ele, nos 12 próximos meses.
Tem fazendas que trabalham de 3 em 3 meses, fazendas que trabalham de 6 em 6 e fazenda que trabalha o ano todo. E aí a gente chega nesse ponto, lógico, existem algumas situações. Por exemplo, se eu for falar hoje do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul esse ano, ele enfrentou uma coisa que ele nunca enfrentou. O Rio Grande do Sul tem um problema muito sério com carrapato. Só que esse ano não choveu. A seca foi muito grande lá. O carrapato, que normalmente setembro, outubro, já está trazendo altos prejuízos para dentro das propriedades lá no Rio Grande do Sul, esse ano foi aparecer em novembro. Isso acontece. Isso devido ao Laninha, e que é o principal efeito de clima que está tendo hoje no mundo, né? Mas então tem algumas coisas que mudam. Mas a gente já tem um programa. É mais fácil eu adiar uma ação do que eu ter que adiantar uma ação que não foi planejada, né? Então é fundamental você conhecer o seu rebanho, ter ferramentas importantes ali, como, igual eu falei, a farmacinha ali bem montada, né? E um calendário bem estipulado. Falando em verme a gente não enxerga. Então é importante, antes do uso dos endectocidas, né, dos vermífugos, a gente fazer um trabalho de identificação de infestação dentro do rebanho, que seria o OPG, né, que é a contagem de ovos por gramas de fezes. Esse é o melhor trabalho, a melhor técnica, né, vamos falar, tecnologia que a gente tem para saber o grau de infestação por verminoses dentro do seu rebanho, né? E o legal de fazer antes das aplicações dos vermífugos, dos endectocidas, que a gente vai ver como que está a efetividade desse medicamento dentro da sua propriedade, né? Podcast Academia do Agro. Guilherme, eu tinha uma outra pergunta, mas eu vou deixar para a próxima, porque você deu o gancho da OPG. Uhum. Eu sei que vocês têm um programa, o OPG Multiação, e eu queria que você contasse os detalhes desse programa. O que significa o OPG? Você já citou rapidamente, mas quais são os seus objetivos? Como é que ele está organizado? Há um histórico já recente de resultados? Como é que está? Então vamos lá. A Vetoquinol, né, esse programa do OPG, ele foi criado pela Clarion, né, que foi uma empresa que a Vetoquinol comprou em 2019 para comemorar os 20 anos dela. Era uma linha que a gente desafiava qualquer produto do mercado e ele chamava Comprova OPG, né, mostrando que a gente tinha um resultado muito bom. E é igual eu te falei, se a gente controla o verme, eu ganho peso, eu ganho na balança, né? Então nós começamos com esse projeto, foi começado pela Clarion lá atrás, e em 2019, com a compra da Clarion pela Vetoquinol, a gente manteve esse programa. E esse ano nós mudamos o nome, né? Passou para OPG Multiação, e nós demos um gás maior esse final de ano, né? Nós conseguimos, de julho até a presente data, influenciar e fazer OPG em mais ou menos 600 fazendas, né? Influenciamos aí um rebanho de em torno de 1.500.000 cabeças, né? E aí, qual que é o importante do OPG? O OPG são ovos por grama de fezes. Então, a gente faz o exame, a Vetoquinol leva esse laboratório para a fazenda. Isso é feito no curral, isso é feito no laboratório daquelas propriedades que tem um laboratório, na sala no escritóriozinho que tem ali no curral, na frente do técnico, na frente do peão, na frente do gerente e do proprietário, né, para mostrar que realmente ele tem algum desafio. Ou não, que o programa dele esteja funcionando, né? E aí, o que é importante? A gente coleta as fezes do animal, faz um preparo, né, com uma solução hipersaturada, coloca numa placa, que é uma placa específica, que é a placa a câmara de McMaster, né? E a gente faz a contagem.
Para cada ovo encontrado, a gente considera que tem 50 ovos na grama de fezes. E se eu tiver acima de 200 ovos por grama, eu já estou tendo prejuízo. E para você ter uma ideia, 200 ovos por grama é muito fácil de achar. Às vezes a gente pega rebanho com mais de 1.000 ovos por grama. Então você pega aí, você tem esse problema de bem instalado na propriedade. E aí a gente, através de uma anamnese, através de uma pesquisa, de uma sondagem bem feita, a gente sabe o que essa pessoa, esse proprietário está fazendo, né? E consegue orientar o que ele deve, qual molécula, qual protocolo que ele deve seguir durante o ano. Ah, beleza, eu faço só maio e novembro. Pô, eu cheguei lá, tanto maio e novembro, a infestação acima de 1.000. Pera, não está funcionando, né? Então, assim, ou você está com uma molécula que já não está funcionando dentro da sua propriedade, ou nós temos que aumentar o número de aplicações durante o ano, né? Eu gosto muito de aplicar a cada 3 meses. Eu falo que os endectocidas eles têm ação entre 60 e 90 dias, considerando tudo, né? Os vermífugos de linha branca, né? Os bendazóis da vida, né? Eles têm aí uma ação imediata, então vai ter uma cobertura aí de no máximo 30 dias. Então eu acho que o legal é a gente estar de 3 em 3 meses aplicando um endectocida dentro da sua propriedade. Ah, Guilherme, você está falando isso porque você vende produto, que você vende vermífugo. Não, estou falando isso como técnico, que eu vejo a questão de infestação e da importância que essa infestação traz nos meus índices zootécnicos. A gente tem observado uma vaca com alta infestação aí, ela perde de 600 ml a 2 litros por dia de produção de leite. Um animal pode perder até 10% do peso vivo dele, 40 quilos. 40 quilos, vamos falar, 40 quilos dá mais ou menos uma arroba e meia. Com uma arroba que chegou aí, passou dos 300 um tempo atrás, eu estou falando em R$450. Isso média. Eu posso chegar a 2, 3 arrobas de prejuízo. Eu estou falando R$900 de prejuízo dentro da propriedade. Por animal. Um rebanho de 10, eu estou falando em 3 mil, um rebanho de 100, eu estou falando em 30 mil, um rebanho de 1.000, eu estou falando em R$300 mil de prejuízo. Que eu te falei que a gente não enxerga. Então, esses pontos que a gente tem que estar sempre trabalhando. E a Vetoquinol com o APG multiação, a gente tem 40 técnicos no campo, todos com microscópio, aparatos, para visitar o pecuarista, né, que é parceiro Vetoquinol ou parceiro de alguma loja parceira Vetoquinol, e a gente acaba fazendo isso e orientando. Isso é importante para fazer um calendário sanitário adequado. Como eu te falei, se vai ser 2 aplicações, 3 ou 4 durante um ano, isso tudo vai depender da infestação que ele tem. Para você ter uma ideia, se eu fosse contratar um veterinário para ir na fazenda para fazer o APG, eu iria pagar a diária dele, a quilometragem e o exame. O exame é em torno de R$15. Vamos falar, uma diária de um veterinário hoje está em torno aí de um salário, né? Na melhor hipótese, eu vou pagar aí meio salário, que é rápido, ou uma visita, que é uma faixa dos R$300. Gasolina. Nós estamos falando aí em 30% do preço da gasolina. Vamos considerar a gasolina a R$5. Né? Nós estamos falando em 1,60, 1,50, 1,70 aí, quilômetro rodado. Né? Não sairia por menos de R$750 esse trabalho. E a Vetoquinol, ela mostra que tem esse gasto, a gente também tem, mas através da parceria, através lógico, da orientação, da questão do uso dos nossos produtos, né, a gente acaba fazendo, vamos falar assim, de graça pro produtor, né? Então, assim, lógico, existe um custo, mas esse custo a gente chega através
da troca de gentilezas, vamos falar assim, a gente acaba assumindo, a Vetocnol assume esse custo, né? E aí, como eu te disse, nós estamos com 600 fazendas assistidas de julho até dezembro, né? E com mais de 1,5 milhão de animais influenciados diretamente pelos nossos técnicos. Guilherme, na verdade, não só aí na questão da proteção animal, na saúde animal, né? Nutrição, etc. Hoje a excelência dos serviços é o que faz a diferença hoje nas grandes empresas, nas grandes organizações, porque a maioria, se a gente olhar, como você falou, calendário, você falou em observar cada um periodicamente, regularmente os seus animais, a sua forragem, a sua pastagem e tal. Tudo isso, hoje, se nós olharmos, é tecnologia zero. Está disponível, né? Hoje está na palma da mão, né? É só acompanhar um pouco o Google, você também chega lá. Mas a disciplina disso, né, que falta e muito. E aí, como te disse, eu tinha uma curiosidade, uma pergunta, e que é sobre a ivermectina, por exemplo, nesses últimos anos, né? Não vamos entrar no mérito, mas se tornou mais famosa do que já é, né? Por vários motivos. E hoje as soluções à base de ivermectina é uma realidade, é uma coisa constante, que há muitos anos tem contribuído de forma efetiva na sanidade animal, sem dúvida nenhuma, e que tem contribuído muito para aumentar a produtividade na atividade pecuária. Bom, e hoje, quais inovações estão chegando ou à disposição do pecuarista? Tem coisa nova? Bom, coisa nova e que de repente tem a mesma características ou atributos, né, da ivermectina, que é relação ótima da custo-benefício, fácil aplicabilidade, economia de tempo, mão de obra, etc, etc. Temos novidades? Temos, né? Nós temos hoje, o mercado evoluiu muito, né? Nós temos aí hoje as lactonas macrocíclicas, né? Ou avermectinas, a ivermectina está na família. Ainda é a família aí de medicamento que eu acho que para controle de verminoses é a mais eficiente, né? E principalmente pensando em longo prazo, porque, como eu disse, os alzóis aí da vida, eles têm uma ação muito boa, mais curta, né? Então, eu já cheguei em fazenda que aplicava, eu vou falar de uma molécula que a gente tem, que é o albendazol, todo mês. Imagina você pegar bezerro todo mês para aplicar medicamento, né? E oral ainda, não era nem injetável. Então, assim, dá um trabalho danado. É uma fazenda aqui em Minas, uma fazenda de produção de leite. Assim, é uma das top 10 do Brasil, se não me engano, hoje está, se bobear, até das top 5, a segunda maior produtora de leite aqui em Minas Gerais, que o cara trabalhava, tinha um manejo de bezerro, né? De bezerro ali até o seu ano, né, o sobreano ali, com aplicação mensal de vermífugo. Isso é um trabalho muito grande. Então, quando a gente pensa nas avermectinas ou lactonas macrocíclicas, né, que vem a ivermectina, a abamectina, doramectina, heprino, a amoxicilina. Então, eles têm uma ação um pouco mais longa, cada um com as suas características, né? Então, hoje, o que nós temos? Além da gente ter, vamos falar, a primeira foi a abamectina, depois veio a ivermectina. Ivermectina, eu falo, ivermectina, Nelore e o decumbis, né, e a braquiária decumbis, fez a gente ser o que a gente é hoje com gado de leite. São as três bases, né, se você for pensar. Nós melhoramos, vamos falar assim, conseguimos uma forrageira que tem uma boa adaptabilidade, tem suas falhas? Tem, mas tem uma boa adaptabilidade praticamente para todo o território nacional. Nós pegamos um Nelore, melhoramos uma raça indiana, né, que lá na Índia nem Nelore é raça, Nelore é um porto, né? Então veio para o Brasil transformando na raça, conseguimos criar um gado extremamente produtivo, né? E viemos com
uma base, que é a ivermectina, que, quando lançada lá na década de 80, ela limpava o animal, né? Só que nós estamos falando de uma tecnologia de 40 anos. Verdade. Né? E, infelizmente, usada de forma errada. Eu estava vendo aqui, até um pouco antes da gente conversar, eu estava vendo um trabalho do professor Rafael Carvalho de Souza, da PUC Minas, aqui de Minas Gerais, ele mostrando que em 10 fazendas onde se usava ivermectina, ou se tinha um programa, ivermectinas, albendazol, febendazol, levamisol e tal, de 10 fazendas que usavam esses medicamentos, 8 o medicamento não era eficaz. Uma, ela tinha um efeito satisfatório, que seria 80% de efetividade, e só uma que ela teve um resultado realmente eficaz. Por quê? Como chegar, eu vou fazer aqui, esse boi aqui tem 200 quilos, na realidade o boi tinha 400. Ele deu só 4 ml, 5 ml. Então você dá uma subdose. Não só a subdose é prejudicial, mas a superdose também é, a superdosagem. Por quê? Nós começamos se eu não consigo com a dose controlar, eu vou aumentar a dose, aí eu aplico. Na hora que eu não conseguir controlar também com a superdosagem, eu vou ter problema. E, infelizmente, hoje eu chegava e falava, não é possível uma pessoa errar um peso do animal desse jeito. E é bem comum. Depois, com esses 18 anos que eu tenho de campo aí, eu chegava, quanto você acha que esse bezerro, esse garrote pesa? O cara fala, tá uns 300 quilos. Na hora que a gente pesava o animal ou passava a fita, ele estava com 450, já tá na hora de abater. Então, assim, a gente está dando a subdosagem. Então, por isso, a gente acabou tendo uma baixa efetividade. Aí veio a ivermectina, 1%, passou para as concentradas, né? Aumentou o tempo de ação também, isso é bacana. E aí depois vieram outras moléculas. Veio a doramectina, muito eficaz para parasitas externos, mas falha um pouco no interno. Né? Já atua também, mas tem uma ação um pouco pior. Veio a moxidectina, também com ação mais curta. E depois, por último, veio a eprinomectina. E o que está tendo de novidade agora no mercado? O pessoal tem associados moléculas. Com essa associação de moléculas, muitas vezes a efetividade é melhor. E assim, se a gente for falar, vamos falar dos produtos da Vetoquinol. A gente tem, por exemplo, ivermectina com fluozuron. A fluozuron não atua em verme, mas eu já tive casos, nada estudado, nada comprovado cientificamente, mas aonde que a gente tratava o gado com uma ivermectina pura da nossa linha, onde o resultado não era satisfatório. Na hora que eu passei para um produto à base de ivermectina concentrada mais fluozuron, eu controlei a verminose. Entendeu? Outro ponto que a gente tem visto são... aí nós temos vários produtos à base de eprino. Hoje, a avermectina com melhor resultado para verminoses é a eprino, é a última molécula dessa categoria que foi desenvolvida e que é trabalhada, e com uma grande vantagem, período de carência bem baixo, tanto para abate como para leite. Existem produtos à base de eprinomectina que são carência zero, e o consumidor está mais exigente também. Eu não quero tomar vermífugo, apesar que ivermectina aí, uns anos para trás, o povo tomou bem, né? Tá, então assim, o bom, eu também tomei. Então, o que acontece? Mas pelo menos eu não tive piolho, não tive carrapato, não tive verme. Então a gente vê isso aí. Mas aí o que acontece? A gente tem aí a eprino, né, que vai ter aí carências de 17, 15, 5 dias, dependendo da forma de aplicação, por ou injetável, né? Para o leite, é uma molécula grande, ela acaba não entrando no leite, passando para a glândula mamária, então também seguro para o animal, para a gente tomar esse leite, né, do animal tratado.
Porque antes nós não tínhamos isso. Como é que eu ia tratar uma vaca em produção de leite, né, com uma alta infestação de verminose? Eu ia aplicar algum produto que sairia no leite. E quem tomasse o leite daquele animal estava tomando vermífugo de vaca. Né? Então, hoje, a indústria está preocupada com isso. Outra coisa também que vem vindo, né? Igual eu falei, nós estamos no agro, o agro hoje cada vez mais tecnologias são envolvidas. Tanto na produção de medicamento, como no próprio manejo da fazenda. Hoje você chega em algumas propriedades, né, você tem lá fazendas que tem um robô para ordenhar as vacas. Não existe mais ordenhador, a vaca vai ser ordenhada na hora que ela quer. Ela entra lá dentro e é ordenhada. Tem um amigo meu que tem uma empresa de balanças e de alta tecnologia, é uma startup, né? Aonde você pesa o animal toda vez que ele vai beber água. Então você acompanha o ganho de peso diário daquele animal. E tudo na nuvem, igual a gente estava conversando hoje mais cedo, tudo na nuvem. O proprietário não precisa ir lá, de casa ele abre o celular e busca os dados dele. Quantos litros que a mimosa deu hoje? Deu tanto. Ela caiu de leite. Peraí, o que aconteceu? Ou se deu algum problema lá, uma vaca de média 30 litros, hoje ela deu 15. O próprio robô já manda um alerta para o computador, para o seu celular, você recebe uma mensagem em casa. A mimosa caiu a lactação, vai lá ver o que está acontecendo. Mesma coisa no gado de corte. Quanto que ele comeu hoje? Quanto que ele está ganhando de peso? Esse animal perdeu peso. Peraí, o que aconteceu? Lógico que isso não substitui o manejo, né? O homem ali. E outro ponto, aí na hora aonde eu quero chegar, né? Que é o seguinte, nós vamos para a indústria. Nós vamos para os medicamentos. Hoje, a gente tem trabalhado com veículos cada vez mais modernos, seguros para o ambiente, usando nanotecnologia, né? Melhorando o manejo, diminuindo dose. Isso tudo traz vantagem na hora da aplicação do medicamento e também na efetividade desse produto dentro do animal. Então, assim, a Vetoquinol, ela tem uma característica que eu falo que é muito legal, que ela desenvolve, fabrica e vende. Várias indústrias fabricam e vendem. Não, a Vetoquinol, ela tem um departamento de P&D, onde a gente tem produto à base de nanotecnologia, a gente trabalha com matéria-prima de alta qualidade. É o único laboratório que, por exemplo, tem igual eu falei do Fluazuron, o Fluazuron injetável, aprovado pelo MAPA. Então, a gente trabalha sempre com o que há de melhor e de mais novo aí no mercado. Então, são as questões que a gente consegue associar algumas moléculas, né, que antes não dava-se para associar devido a veículos, devido à situação. Então, o que hoje nós temos de novidade mesmo são essas possibilidades que vêm aí, né, e pelo mercado, que são as associações. É uma heprinomectina que tem grande vantagem sobre as outras avermectinas quando se fala em verme, né? Então, é esse ponto aí. Podcast Academia do Agro. Guilherme, você falou bacana, uma verdadeira aula, diga-se de passagem, tá? É porque a gente olha sempre o verniz, eu sou engenheiro agrônomo, não sou da área animal, a gente tem as noções também, mas nunca com aquela profundidade, com aquele detalhamento, com esse comparativo tão bem feito que você fez. Tanto é que a minha pergunta sobre a ivermectina foi justamente para provocar esse tipo de melhor conhecimento, porque para mim ivermectina tá sobrando, né? Mas tem muita coisa nova, principalmente com outros setores também acontece. Agora é uma pergunta comercial, tá? O que a Vetoquinol, saúde animal, faz diferente do que os seus concorrentes? O que acontece? A Vetoquinol é uma empresa, vamos falar assim, familiar. A gente começou lá em 1933, na França, numa cidadezinha interior da França chamada Lourdes, no norte da França. O senhor Joseph Frechamp, ele era farmacêutico,
e ele comprou um container de quinolona e começou a tratar os carneiros lá da região, uma região de produção de carneiro, com pastoreio de ovinos, né, e tal. E aí o que acontece? Nós fomos crescendo, hoje estamos ainda aí nas 10 maiores empresas do mundo, né? A nossa dedicação é para o animal, né? Então nós não temos nenhum outro setor, nós somos exclusivamente veterinários, né? Medicamento veterinário. Nós não temos humano, nós não temos outras linhas de trabalho, né? E o grande diferencial aqui no Brasil que eu vejo são produtos inovadores, né? O Gladstone, que infelizmente faleceu pela Covid aí ano passado, ele era um cara de visão muito diferente aí do normal, eu falo que ele era fora da casinha, né? Ele desenvolveu produtos muito técnicos que trazem resultado no final para o produtor. Nós temos produtos como o Bumax Premium, que é uma heprinomectina concentrada mais fluozuron, aonde que a gente enxerga no animal ali tratado um ganho visível mesmo, é de enxergar, você não precisa nem botar o animal na balança. Nós estamos tendo muito sucesso em algumas regiões do Brasil, aqui em Minas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná. A gente chega e fala, não, esse produto ele é diferente, né? E um produto de fácil aplicação, como qualquer outro indectocida, 1 ml para 50 quilos, na subcutânea, ali embaixo da pele, no pescoço e tal, igual. Mas o grande diferencial nosso que eu falo é o quê? Além desses produtos de alta eficácia, foram desenvolvidos principalmente pelo Gladstone, o Dr. Gladstone, nós temos uma equipe que está sendo preparada para atender da melhor forma cada pecuarista. Existem protocolos, existem, vamos falar, receitas de bolos aí no mercado, existe, mas a gente sabe que cada pecuarista tem sua particularidade. E a gente está trabalhando, a nossa equipe, hoje nós temos 40 técnicos no campo, mais ou menos, que estão preparados para chegar na fazenda, fazer um escaneamento da propriedade e trazer esse ponto. E como eu disse, nós somos uma empresa familiar, tudo bem, uma família da França, hoje somos multinacionais, temos 25% ali, 24% na Bolsa da França, porém, nós estamos aqui para servir a família do produtor. Aquelas propriedades onde que a gente acompanha, os resultados eles são visíveis. Tanto você vê um gado saudável, um gado bonito, né? Como também você ter o bolso cheio. A gente tenta trazer a lucratividade. Muita gente fala assim, Guilherme, quanto que custa o seu produto? A pergunta não é essa. A pergunta certa, quanto que seu produto vai deixar aqui em casa? Vai deixar na minha propriedade? E isso nós estamos fazendo a diferença. Quem trabalha com a nossa linha está ganhando dinheiro. Não adianta nada eu vender, encher meu bolso de dinheiro, da Vetoquinol de dinheiro, e o produtor não ganhar. Então, e tem que ser melhor para o produtor. Porque o produtor que está levando, vamos falar, gente, não é só a agricultura que leva o Brasil, mas a agropecuária ali, não é só a agropecuária que leva o Brasil, mas a agropecuária, ela é fundamental para a economia do país. E se o produtor está perdendo, o país perde, a sociedade perde. Então, e o mercado cada vez mais exigente. Então, hoje nós temos produtos de qualidade, preocupados com a questão de qualidade, né, principalmente consumo, produto de origem animal de boa qualidade e um serviço que a gente tem trabalhado e a cada dia a gente vai melhorando esse nosso serviço dessa equipe de campo técnica que nós temos aí para servir o produtor. Guilherme, chegamos aí nos finalmente, né? Mas eu queria ouvir de você assim, na sua opinião, qual a maior vantagem que você espera que os nossos ouvintes aprendam com essa nossa conversa? Eu acho que a grande, assim, que eu queria que
pessoal tivesse um pouquinho mais de consciência, começasse a fazer, é olhar mais para o seu rebanho e ver o que realmente está prejudicando a sua produtividade. Um ponto, vamos falar, nós conversamos de várias coisas, mas o principal seria a verminose. Você vê que é importante você monitorar a verminose dentro do seu rebanho. Se eu faço um OPG e faço um bom controle de verme, vamos falar, um produtor de leite, se eu conseguir melhorar 2 litros por dia de produção nessa minha vaca, que estava com uma infecção, que estava com uma infestação de verme, e eu consigo melhorar 2 litros dia. São 300 dias de lactação em média. Eu estou falando em 600 litros. 600 litros, vamos botar R$2, né? Tá mais do que isso, mas vamos botar R$2. É R$1.200 por vaca. R$1.200 é um salário mínimo. Se o cara tiver 12 vacas, são 12 salários mínimos, ou 13 vacas, são 13 salários mínimos. Se ele paga para um funcionário um salário mínimo, ele pagou o salário mínimo do funcionário durante o ano. Vamos falar que ele tem o dobro, ele consegue ter um funcionário que ele paga um pouco mais, só com um incremento. Só com um incremento de 2 litros dia. Isso não é muito, mas lá no final faz uma diferença considerável. Na hora que nós vamos para o corte, se eu consigo, vamos falar lá na terminação, eu consigo reduzir a verminose, eu aumento pelo menos 1,5 de ganho desse animal, né? Então eu favoreço também 1,5, nós estamos falando aí em torno aí dos seus R$450, R$400. Então são situações da gente pensar o que eu consigo trabalhar. Guilherme, mas ele vai demorar mais para ganhar peso, mas beleza. Se eu diminuo o período do animal dentro da minha propriedade, eu diminuo o custo com alimentação, água, energia, isso tudo também entra na conta, né? Então eu acho que esse ponto, eu acho que o APG ele está aí para ajudar, é um modo que tem como a gente ver qual que é se meu tratamento está funcionando, se não está, e qual a infestação que eu tenho no meu rebanho. E eu, através disso, criar ferramentas, né, ou estratégias para esse controle de verminose. Então, eu acho que assim, um importante maior aqui, eu acho que é olhar com maior cuidado para o nosso maior bem, né, que é a vaca, que é o garrote, que é o animal que está ganhando peso ali, o bezerro. Então, eu acho que é nesse ponto. E, em questão de verminose, o APG é uma excelente ferramenta. Guilherme Moura, médico veterinário, doutor em ciência animal, gerente de serviços técnicos da Vetoquinol Saúde Animal, e que fica aqui o nosso agradecimento, e a todos os nossos ouvintes, vocês tiverem questões, dúvidas, perguntas, tenho certeza que o Guilherme, bem como toda a sua equipe, como a empresa, estarão à sua disposição. E os contatos estarão todos na nossa descrição do podcast, ali, telefones, e-mails, zaps, vocês vão encontrar tudo lá. E se vocês não gostaram do que vocês ouviram, manda para mim, não tem problema nenhum não. A gente também precisa saber o que estamos fazendo, não estamos fazendo tão bem. Agora, se gostaram, conta para os amigos, pode também divulgar, isso aí faz bem para todo mundo. Aliás, nós estamos repercutindo coisa boa, então as coisas boas têm que ser amplificadas mesmo. Guilherme, muito obrigado, até a próxima. Esteja aqui a Academia do Agro como uma arena aberta aí para outros insights, outros bate-papos tão agradáveis como este. Obrigado, hein? Obrigado, Valdir, muito obrigado a todos aí também. Tá aí precisando, nós estamos à disposição. Grande abraço. Valeu, grande abraço. Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Nutriceller Soluções Nutricionais.
a linha mais completa de fertilizantes convencionais para o país, composta por macro e micronutrientes e também aditivos para aplicação via solo e folha, gerando assim maior produtividade, qualidade e praticidade ao agricultor. Nutriceller, soluções nutricionais inteligentes e eficientes, sempre atenta às necessidades dos agricultores. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!